muito a fazer ainda nessa noite. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus, mas há muito ainda a Deus falar nessa noite. Então estenda suas mãos para cá. Aqui está entre nós pastor Jailton Félix, sua esposa Jennifer, que está ali. A igreja quer receber este homem de Deus, este amigo. Diga: seja bem-vindo, homem de Deus. Seja bem-vindo, Deus. Então estenda suas mãos para profetizar sobre ele nessa noite. Senhor, faz do teu ungido boca de Deus mais uma vez essa noite, Senhor, porque eu sei que como atalaia que ele é, Senhor, na tua mão tu tens, Senhor, um propósito muito especial na vida daqueles que se disponibilizam a ser instrumento na tua mão. Fala profundamente com a tua igreja, porque eu sei que teus desígnios já estão revelados ao coração do teu servo. Que seja a boca de Deus, instrumento profético no meio da tua casa. Que faça nesta noite, Senhor, ó Deus, os desígnios do teu coração revelado através da boca, da alma, do espírito do teu filho. Seja de todo um instrumento da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar conhecendo mais uma parte da grande família que um dia vai morar no céu. Quero agradecer ao pastor Samuel pelo carinho que temos recebido nesse lugar. Deus seja louvado pela sua vida. Deus abençoe a sua família, sua esposa e toda a sua família. Deus abençoe cada ministro nesse altar. Você que veio para receber da palavra de Deus. Eu quero apresentar também, faz presente conosco hoje, a vida do meu pastor presidente. Pastor Carlos Magno está aqui à minha esquerda. É o meu pastor presidente, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Verde Vale, em Rio Bonito, sempre nos abençoando. Obrigado, pastor, por tudo aquilo que tem sido em nossa vida e para a nossa família. Um homem que tem um desejo intenso de ver almas se convertendo, ver gente sendo abençoada. Comigo também meu amigo pastor Messias, lá de Campo Grande. Somos vizinhos agora. Eu conheço o Messias já tem uns 10 anos, quando eu pregava muito ali em Cosmos. E uma amizade verdadeira, ela transcende ao tempo e à distância. Tinha muito tempo que não o via e nos reencontramos tem uns 15 dias ali em Campo Grande. E ele e sua esposa Maria tem nos abençoado muito ali também. Obrigado, em nome de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a voz de Deus hoje? Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis. Já foi apresentado, quero ratificar a presença da minha esposa, a irmã Jennifer, que está aqui do lado da pastora. A Jennifer é o maior milagre da minha vida, né? A Jennifer é o maior milagre da minha vida. Todo dia que eu acordo de manhã e vejo aqueles olhos verdes, eu digo, hoje um paralítico levantar não é nada. O maior milagre já está aqui. Deus abençoe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ou melhor, capítulo 17, perdoe. Deixo o meu abraço ao Maxon. Não veio, achei que ia encontrar, deve estar aí viajando, fazendo a obra. Maxon Dias é um amigo já de longas datas também. Diz assim, quem achou o 1 Reis 17, diga aleluia. Aleluia. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva,
senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Mas, decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Quem pode dizer amém? Feche os olhos. Senhor Jesus, que a porta da palavra se abra mais uma vez nesse lugar, e que a mesma venha prosperar naquilo para o qual foi enviada. Meu Deus, cerca-nos com a sua bondade e impeça a atuação de qualquer espírito de inquietação ou perturbação que vem para roubar a atenção do teu povo. Prepara os nossos corações e o torne propício a ouvir a tua voz. É o que nós lhe pedimos para a glória do teu nome. Amém. Enquanto a mão do Senhor senta, obrigado por permanecer sobre os pés. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Levante a mão direita, bem alto. Diga bem alto: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz. Desce a mão no ombro do irmão do lado e diga: eu não preciso ouvir a sua. É uma forma educada de você dizer: não me atrapalhe, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Quando o povo de Israel saiu do Egito e entrou no deserto, eles caminharam por 40 ou por 400 anos. Eles estiveram debaixo de um sistema sociopolítico e religioso chamado de anfictionia. Eles saem do Egito, eles entram no deserto, caminham por 40 anos, entram na terra prometida, mas até o livro de Samuel, que é o livro onde o primeiro rei é ungido em Israel, eles vivem debaixo desse sistema político e religioso que, como eu já falei, chamava-se anfictionia. Diga anfictionia. Pastor, isso se come com o quê? Não come com nada. Era um sistema que enfatizava a união entre eles, tendo Deus, Jeová, como seu único rei e autoridade suprema. Israel não tinha rei, Israel tinha juízes, que Deus levantava esporadicamente para que pudesse conduzi-los a algumas vitórias. Deus os enchia do seu espírito e eles então eram guiados por Deus para libertar o seu povo. Por 400 anos eles vivem assim, e nós vamos parar então lá no primeiro livro de Samuel, quando Israel olha para as nações vizinhas, vê o governo, o sistema de governo monárquico, eles admiram esse sistema, olham para Samuel e dizem: nós queremos também um rei como as nações vizinhas. Samuel vai até Deus e Deus então o direciona para que ele pudesse dar ao povo aquilo que eles desejavam, dizendo que eles não estavam rejeitando a Samuel, mas rejeitando a própria soberania de Deus. Deus então dá
a Israel aquilo que eles pedem. Samuel unge Saul. Depois de Saul vem Davi. Depois de Davi vem Salomão. E sob o governo desses 3 reis, Israel vive aproximadamente um século de reinado em 3 reis. Depois desses 3 reis, quando Salomão está no final da sua vida, começa no meio da nação uma guerra civil. Quando Salomão passa o reinado para Roboão, no reinado de Roboão, a nação de Israel se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tinha como capital Samaria e o Reino do Sul tinha como capital Jerusalém, e segue no Reino do Sul a linhagem real do rei Davi. O Reino do Norte é um reino que teve em toda a história 300 anos até o cativeiro, 200 anos até o cativeiro da Síria. E em 200 anos eles tiveram 19 reis. 19 reis ímpios. 19 reis que não temiam ao Senhor. 19 reis que faziam o que era abominável aos olhos de Deus. No Reino do Sul, em contrapartida, nós temos uma história de 300 anos até o cativeiro da Babilônia, e em 300 anos eles tiveram 17 reis. Desses 17 reis, 8 reis foram ímpios e os outros foram reis fiéis a Deus e que levaram o povo a arrependimentos e a avivamentos em seu reinado. Elias surge na Bíblia como profeta do Reino do Norte, profeta de um reino ímpio, para você ter uma ideia do cenário em que Elias surge, do cenário onde ele aparece, até o rei Acabe, que é o rei que está governando. Quando Elias surge no cenário profético, já tinham se passado 5 reis: Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá e Omri. E quando a Bíblia fala sobre esses reis, você vai ver que todos esses reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, só para você entender, na introdução da mensagem, no capítulo 16, e no verso de número 25, falando sobre Omri. Omri, pai de Acabe. E quando a Bíblia fala sobre Omri, o 5º rei do Reino do Norte, o texto diz: e fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, e pior mesmo do que todos os que foram antes dele. Deixa aberto, olhe para cá. O que a Bíblia apresenta é que Omri é o pior rei que governa até aqui. Até aqui nós temos reis que fizeram bezerros de ouro, como Jeroboão. Nós temos reis assassinos e que mataram líderes para tomar o seu lugar. Nós temos reis ímpios que matavam crianças, que destruíam cidades. E agora aparece Omri como alguém que faz o que é mal perante o Senhor, e mais do que todos os que foram antes dele. Aí passa o reinado de Omri e nós chegamos a Acabe no versículo 30. E eu gostaria que você acompanhasse, por favor, porque a Bíblia diz: e fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, e mais do que todos aqueles que o antecederam.
antecederam. O que o texto está dizendo é que há uma sucessão de reis ímpios e cada rei que assume o trono, ele vem fazendo pior do que o rei que o antecedeu. E quando a Bíblia fala sobre Acabe, acrescenta o versículo 31. E como se fosse pouco andar nos caminhos de Jeroboão, ou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. No versículo 31, nós temos algo que é inédito na história até então. Nós temos a primeira menção à esposa de um rei. É a primeira vez que a Bíblia apresenta a esposa de um rei. E eu me pergunto, por que a Bíblia faz questão de falar sobre a esposa de Acabe, a esposa do rei? Primeiro, porque Jezabel era esposa, ou melhor, era filha de Etbaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. Ela era sacerdotisa de Baal e, mais do que isto, ela coloca em Israel um templo para Baal e leva o povo a adorar a Baal. Jezabel é a mulher mais maligna da Bíblia. Jezabel é a mulher que atravessa os anais da história e vai parar lá no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, Apocalipse. Você vai ver em Apocalipse 3, Jesus dizendo para uma igreja: tenho contra ti que tolera Jezabel. Jezabel torna-se sinônimo de apostasia. Então, primeiro, ela aparece por causa da sua malignidade. Segundo, por que Jezabel aparece como esposa de Acabe? Porque ela era a parceira dominante na relação. Era ela quem mandava. Acabe vive um governo de saias. Acabe é o primeiro reinado de saias da Bíblia, aonde o rei está no trono, mas quem manda é a mulher. Eu quero que você repita isso bem alto e bem bonito. Diga: no reino de Israel. No reino de Israel. Não, diga bonito: no reino de Israel. No reino de Israel. Acabe está no trono, mas quem manda é a mulher. Vire para o irmão do lado, vire para esse irmão aí, esse macho aí, esse abençoado. Diga para ele: o reino de Israel é muito parecido com a sua casa. E se ele fez cara feia, o quarto dele é rosa. E o texto apresenta um cenário, talvez um dos cenários mais obscuros, mais pecaminosos, mais ímpios de toda a história. Isso aqui foi só para você entender um pouquinho do cenário em que Elias vai surgir com uma palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar hoje, quem está me ouvindo, diga glória a Deus, é que sempre que Deus quer realizar uma grande obra, Ele levanta um grande homem para realizar esta grande obra e para cooperar com Ele nesta obra. Aleluia! Quando o cenário é obscuro, quando o pecado está solta, quando o cenário é negro na história da nação, diz a Bíblia que Deus levanta Elias para cooperar com esta grande obra. Eu quero profetizar esta noite que Deus realizará uma grande obra nesta cidade de Macaé, e essa obra começará com Deus levantando gente aqui para fazer essa grande obra. Quem recebe essa palavra, levanta a mão, abre a boca e dê glória a Deus mais alto que você puder. Aleluia! Quando Deus quer fazer uma
pessoa certa. E não basta ser a pessoa certa, tem que estar no lugar certo. Então Deus coloca pessoas certas nos lugares certos. Diga: Deus levanta grandes homens para realizar uma grande obra. Agora olha para cá. Grandes homens não se relaciona a homens que estejam blindados contra problemas, homens que estejam blindados contra fracassos. Grandes homens não são homens que vivem blindados contra a fraqueza. Porque quando a Bíblia fala de Elias, no Novo Testamento, a Bíblia diz: Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Portanto, grandes homens não são homens que não estejam sujeitos ao fracasso. Mas Deus procura, pelo menos, 3 marcas em alguém que Ele vai levantar para mudar a história dessa cidade e fazer essa cidade ser um referencial de avivamento nessa nação. Quem acredita nisso, levanta a mão e diga: glória a Deus. Primeiro, Deus procura homens fiéis. Salmo 101:6 diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo, e aqueles que andam no caminho reto, esse me servirá. Segundo, Deus procura os intercessores. Ezequiel 22:30: e busquei dentre eles um homem que tapasse o muro, que estivesse na brecha perante mim por esse povo, mas a ninguém achei. E aí você vê o descontentamento divino. Terceiro, Deus procura verdadeiros adoradores. João 4:23: importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Agora, o que eu quero que você entenda aqui é que Deus não procura adoração, Deus procura adorador. Deus não procura intercessão, Ele procura intercessor. E Deus nunca procurou fidelidade, Ele procura os fiéis. Por que, pastor? Porque enquanto os homens buscam métodos melhores, Deus procura homens melhores. Então você não entendeu, por isso que não deu glória. Vou te dar mais uma oportunidade. Enquanto a igreja busca métodos melhores e estratégias melhores, Deus procura homens melhores, porque homens melhores realizam melhores obras para Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. E Deus então acha Elias. E eu quero que você acompanhe comigo texto. Só quem está de Bíblia aberta, diga amém. Amém. E eu quero hoje destacar em Elias alguns princípios de gente que Deus usa para fazer uma grande obra. Olha para cá. Quando o texto diz Elias o tisbita, tisbita não se relaciona-se ao seu sobrenome. Quando a Bíblia diz Elias o tisbita, tisbita não é o sobrenome dele. Tisbita é porque ele é da cidade, ou ele mora em Tisbé, em Gileade, uma região montanhosa. Ele vem lá da roça para a capital com uma palavra de Deus. Ele surge diante de Acabe com uma palavra. Israel está longe de Deus, o povo está longe de Deus, o rei está adorando Baal, o povo está matando o profeta, Jezabel está corrompendo os profetas, e a Bíblia diz que Deus levanta Elias. Ele chega diante de Acabe, dizendo: vive o Senhor, Deus está vivo, perante cuja face eu estou, eu tenho intimidade com Ele, e Ele é o rei de Israel, é Ele quem manda nessa parada aqui. E eu digo que segundo a minha palavra, com Baal ou sem Baal, Deus vai fechar a torneira, e não vai ter chuva durante o dia, e nem orvalho à noite, vai secar, até que eu volte a trazer outra palavra. Quando Elias acaba de entregar essa palavra para Acabe, aí surge uma palavra de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém.
Quem está de Bíblia aberta, diga glória a Deus. No versículo 2, surge uma palavra de Deus para Elias, que eu acho que é, no mínimo, inusitada, estranha. Diz o texto: depois veio a Elias a palavra do Senhor, no verso 3, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Diga: Deus mandou Elias se esconder. Meu irmão, isso aqui soa para mim como algo estranho. Porque quando Deus manda enfrentar, a gente está acostumado com isso. Agora, Deus aqui não manda Elias enfrentar. Deus aqui não manda Elias partir para dentro de Acabe. Deus diz: Elias, tu já entregou a palavra, agora levanta e mete o pé. Vaza, vai para Querite e te esconde lá. Diga: Deus mandou Elias fugir. Elias se esconder. Meu irmão, olha para cá. Isso não soa estranho para a gente? Sim ou não? Sim. Porque Deus tem poder para matar Acabe. Tem ou não tem? Tem. Mas Deus manda Elias se esconder. Eu acho isso aqui uma palavra para dar nó naquilo que nós entendemos de Deus. Porque quando Deus manda enfrentar, para a gente é comum. Mas Deus está mandando ele se esconder. Isso aqui para mim se torna estranho por alguns motivos. Primeiro, porque Deus podia matar Acabe. Podia ou não podia? Então por que Deus manda Elias se esconder? Primeiro, Deus está ensinando para a gente que nem sempre se esconder é sinal de covardia. Às vezes se esconder é esperar o tempo de Deus e se manifestar na hora certa para algo maior, a qual Ele vai nos preparar no tempo que está escondido. Por que Deus manda Elias se esconder? Porque toda grande batalha é precedida por uma grande preparação. Quando Deus esconde, quando Deus tira de foco, quando Deus tira do palco, quando Deus tira a mídia, quando Deus afasta, quando Deus te isola, Ele está dizendo: fica se preparando aí, porque eu tenho algo muito maior para realizar na sua vida. E eu vou te preparar em Querite, porque Querite é lugar de preparação. Lá no isolamento, lá na solidão, lá longe das câmeras, longe do foco, longe das iluminações, longe da multidão, lá em Querite da solidão, eu vou te preparar, porque quando você se levantar mais uma vez, eu vou realizar algo sobrenatural. Mas eu tenho que te preparar, Querite. Tenho que te preparar lá. Amém? Amém, irmãos? Segundo, por que Deus manda Elias se esconder e não mata Acabe? Irmão, Elias não é o primeiro a se esconder, ou melhor, não é o único a se esconder. O nosso mestre se escondeu. O nosso mestre fugiu. Pastor, Jesus fugiu. Você vê na sua Bíblia, anote para ler em casa. Mateus 12, 14. Lucas 4, 28. João 8, 59. Por várias vezes tentaram encontrar Jesus, pegaram ele para matá-lo, e ele passava por entre a multidão e ia embora. E a minha pergunta é: Jesus tinha medo de morrer? Hã? Não. Ele veio para morrer. Ele estava esperando a hora certa. Glória a Deus. Calamanto reminaras. Glória a Deus. Tem muita gente entrando em guerra que Deus não mandou ele entrar. Tem muita gente procurando o problema que Deus não mandou ele procurar. E quando o negócio aperta, diz: Deus, cadê o Senhor? E Deus diz: eu não mandei você entrar nisso. Glória. Então toque no vizinho e diga: dá glória para ninguém dizer que é você, irmão.
Porque senão Herodes vai matar ele. E a minha pergunta aqui é, por que Deus não mata Herodes, ao invés de mandar fugirem com Jesus? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Ele não matou o outro Herodes, lá em Atos dos Apóstolos? Por que não podia matar esse? Por que ao invés de mandar Elias se esconder, não mata Acabe? Meu irmão, não é algo que vem na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça, às vezes vem, meu Deus do céu, tanto crente bom morrendo, e uma praga dessa que vive perseguindo a igreja, perseguindo o crente, afrontando a igreja, está aí vivo, com saúde. Né? Você não pensa mesmo, que Deus não mata um negócio desse? Ou será que é só eu que penso assim? Pastor, misericórdia, pastor. Você também pensa isso, irmão? Não tem coragem de assumir. Sim ou não, irmãos? Sim. E por que Deus, ao invés de matar, manda fugir? Até o dia que eu encontrei, no capítulo 2, verso 15 de Mateus, se você puder abrir, se não puder, marque lá em casa, que diz o texto. Quando Herodes persegue o menino, eles vão para o Egito. Aí no verso 15 de Mateus 2 diz, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pela parte do Senhor, pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Olha que interessante. Diga comigo, para que se cumprisse. Aí José pega o menino e vai voltando. Quando ele vai voltando, o anjo do Senhor aparece para ele de novo em sonho e diz, Arquelau, filho de Herodes, reina no seu lugar. Foge de novo. Ele vai e foge para Nazaré. E aí o versículo 23 de Mateus 2 diz, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, porque a pombagira mandou ele para lá? Porque o Zé Pilinca queria desviar o menino lá? Porque o diabo mandou ele? O que ele vai falar? Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Está preparado para receber uma palavra de Deus? Deus não mata os nossos inimigos, porque os nossos inimigos têm uma função no projeto de Deus na nossa vida por um tempo determinado. Eles nos empurram para o lugar onde a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. Aleluia! Eles nos empurram, eles nos levam, eles nos promovem ao lugar onde a palavra de Deus vai cumprir na nossa vida. Foi para o Egito perseguido, por quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Foi para Nazaré fugindo, por quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Eu quero ser profeta sobre a sua vida e dizer que essa afronta, essa calúnia, esse problema, essa porta fechada, essa traição, é Deus guiando você para o lugar onde a palavra dele vai se cumprir na sua história. Quem recebe essa palavra, levanta a mão, abre a boca. Não é o diabo, é projeto de Deus. Não é Satanás, é projeto de Deus. Não é a inveja, é projeto de Deus. Deus está usando os teus inimigos para te levar ao lugar onde a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Só quem está entendendo e recebe essa palavra, levanta a mão, abre a boca e glorifica a mãe da glória. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, porque ele cumpre a sua palavra nos momentos de aflição. Amém, irmãos? Diga, os meus inimigos fazem parte do projeto de Deus para a minha vida. Outra coisa interessante que eu encontro nesse texto, eu estou encerrando, mas quem está ouvindo Deus, diga amém. Está no versículo de número 3. Abre aí, por favor. Versículo 4. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali, diga ali, diga bonito, ali te sustentem. Deus diz, Elias, vai para o Oriente,
vai para Querite. Diga Querite, endereço de Deus. E aí Deus diz: e eu ordenei aos corvos que ali, o que é ali? Querite. O que é Querite? Endereço de Deus. Deus diz: eu vou te mandar para o endereço. E quando tu chegar nesse endereço, eu ordenei aos corvos que nesse endereço eles te sustentem. Sabe o que a palavra de Deus revela a nós aqui? A provisão sempre vai chegar no endereço onde Deus te enviar. A provisão sempre chega no endereço que Deus manda. Glória a Deus. Deus disse: é ali que eu te mandei, então é ali que a provisão vai chegar. Eu posso falar algo de Deus para a sua vida hoje aqui? Tem muita gente esperando provisão no lugar errado. Se não der para dar glória, é gênio. E quando a provisão não chega, diz: Senhor, cadê a provisão? E Deus diz: eu não te mandei para ir. A provisão está no endereço que Deus te enviar. Oramanto Kelinas. Aleluia. Tem muita gente esperando, andando por onde quer, pelo caminho que quer, vai pela sua cabeça, por onde deseja, por onde escolhe. Quando chega lá não tem provisão. Porque a provisão só vai onde Deus te envia. E Deus está falando profundo com algumas pessoas que estão aqui. E eu vou lhe dizer mais. Eu não acredito em lugar abençoado por si só. Não acredito. Eu acredito que existe provisão de Deus no lugar onde Deus te envia. Porque José disse no Gênesis 41, 52, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Sabe por quê? Porque se você for com seus pés para o jardim vira deserto. Mas se Deus te mandar para o deserto, Ele planta um jardim no deserto para você não morrer de fome. Se você está recebendo essa palavra, levanta a mão e dê glória a Deus mais alto que você puder. Eu vim aqui como um profeta de Deus essa noite para te dizer que a provisão de Deus sempre vai estar no endereço onde Deus te enviar. Se está faltando a provisão, se a água já secou e se o pão não chega mais, é Deus dizendo: levanta daí, meu filho, e lembra onde foi que eu te mandei estar, para que a minha provisão chegue lá. Levanta a mão e fica ali. Até onde estáis? Dá um toque no vizinho e diga: a provisão está onde Deus te enviar. Segunda coisa que eu aprendo em Querite. Diga Querite e fala de endereço de Deus. Segunda coisa que eu aprendo em Querite, e é o penúltimo ponto da mensagem, é que quando Deus manda Elias a Querite, Ele diz: eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E o versículo de número 6 diz: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e como também pão e carne à tarde. E ele bebia do oliveiro. Diga: pão e carne, todo dia. Diga: todo dia. Quando Deus diz: vai para Querite, que eu ordenei aos corvos que levem pão e carne para você lá, Deus está dizendo ali: antes de ser profeta para uma nação, você precisa aprender dependência. Eu não vou mandar o corvo com a compra do mês. Eu vou mandar o corvo com o alimento de um dia. Aleluia. Eu não vou mandar o corvo com a compra da semana. Eu vou mandar o corvo com a compra de um dia. É o alimento do dia.
Diga alimento do dia. Dependência. Porque quando Jesus nos ensina a orar, Ele não diz para nós orarmos pelo pão nosso de cada mês. Mas o pão nosso de cada dia. O que é pão nosso de cada dia? Maná. Diga maná. Olha para cá e aprenda isso aqui. Israel sai do Egito, e quando sai do Egito, sai sem R$1 no bolso, com os bolsos para fora, quebrado, liso. É isso assim que ele sai? Hã? Não. Eles saem com ouro. Eles saem cheios de ouro. Ouro na bolsa, ouro na mala, ouro pendurado no pescoço, ouro dentro do bolso, ouro na bolsa, ouro. Para todo lado é ouro. Amém? E ele disseram, agora eu vou arrebentar. É agora que eu vou comprar o meu Camaro amarelo. É agora que eu vou andar de Land Rover. É agora que eu vou estourar. Ninguém me segura mais, porque agora eu estou cheio da grana. Aí quando eles saem do Egito, Deus manda eles ir pelo deserto. Quem está me ouvindo, diga amém. Eles têm dinheiro, ouro, mas Deus manda ele pelo deserto. Tem dinheiro e não tem onde comprar. Tem poder de compra e não tem como negociar. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus está dizendo, vocês estão saindo do Egito para uma caminhada comigo. E a caminhada comigo começa pela dependência. Eu enchi vocês de ouro, mas eu roubo de vocês a possibilidade de negociar. Vocês vão viver de maná, de dependência. Vai ser todo dia que eu vou mandar maná para vocês aprenderem a depender de mim como Senhor, que sustenta e que guarda o meu povo. Deus está falando com alguém aqui hoje que está tentando fechar o negócio, não consegue, tem recurso, não consegue, tem dinheiro, mas não consegue negociar. É porque Deus está fechando as possibilidades para você aprender o que é dependência. Deus está falando com gente aqui hoje. Eu fechei as portas para você aprender o que é dependência. Amém, irmãos? Amém. Último ponto. Versículo 7. Quem está de Bíblia aberta, diga amém. Amém. Versículo 7 diz, decorrido alguns dias, o ribeiro secou. Diga, o ribeiro secou. Aqui está outra coisa inusitada. O ribeiro que Deus te manda também seca. Ele está no lugar que Deus mandou ele estar, mas o ribeiro secou. Amém? Amém. E aí eu tiro 3 coisas do ribeiro secando e já encerro para orar pela sua vida. Meu irmão, olha para cá. Essa mensagem é a mensagem de Deus para você aqui hoje. Acho que não é mensagem Ctrl-C, Ctrl-V não, viu, meu irmão? Mensagem copia e cola, né? Que hoje está muito difícil ver na igreja a gente que pensa para pregar. A maioria são mensagens copiadas na internet e coladas no púlpito. Isso aqui é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Primeiro, quando o ribeiro seca, é Deus dizendo, tire a sua fé da provisão e coloque a sua fé no provedor. Glória a Deus. Quando o ribeiro seca, é Deus dizendo, não confie na provisão, porque toda provisão passa, apenas o provedor é eterno. Quando o ribeiro seca, Deus está dizendo, tire a fé da provisão, porque eu não tenho só um meio de provisão. Quando eu quero, eu mando o ribeiro. Quando eu quero, eu mando o corvo. O corvo não vem, eu uso a viúva. Se a viúva não tem pão, eu mando o anjo levar pão na tua mesa. Mas você não vai morrer de fome se você confiar no provedor e não na provisão. Eu faço provisão de qualquer lugar, até da rocha eu tiro água para você. Porque, meu irmão, nós temos a tendência a nos
acostumarmos com a provisão. Sim ou não? Aquela fonte de provisão é tão confiável. Aquela pessoa que Deus usou para me providenciar é tão confiável. Deus está dizendo, tire o seu foco da provisão, meu filho. Que a provisão muda. Aleluia. Diga, a provisão muda. O provedor é o mesmo. Quando o filho pródigo sai de casa, ele pega toda a provisão e vai embora. Não demora muito, a provisão acaba. Porque não existe provisão que se sustente longe do provedor. Quando ele volta para casa, a mente dele está mudada. Ele diz, eu não preciso nem mais ser chamado teu filho. Porque eu já entendi que quem está perto da fonte de provisão, que é o provedor, até os jornaleiros têm pão. Aleluia! Então eu não preciso nem de título de filho. Eu só quero estar perto do provedor. Porque eu sei que próximo ao provedor o pão não falta. Próximo ao provedor a água não falta. Próximo ao provedor não tem necessidade maior do que a presença do provedor. Eu vim como profeta de Deus aqui essa noite para te dizer, não se acostume com a provisão, porque o provedor muda ela constantemente. Segunda coisa que eu aprendo, o ribeiro secando, diga, o ribeiro secou. Preste sua atenção. Quando o ribeiro seca, ato contínuo, logo de imediato, versículo 8, Deus manda Elias ir a Sarepta, que pertence a Sidom, terra de Jezabel. Pai de Jezabel é rei de Sidom. Elias sai de Israel, vai para Querite, de Querite ele vai para Sidom, terra de Jezabel. E Deus diz, lá tem uma viúva e ela vai te sustentar. Quando Elias chega lá, ele pensa que a viúva que seria bênção na vida dele. Mas Deus envia ele para ser bênção na vida da viúva. Quando ele pede a ela o pão, e ela diz, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu vou comer e morrer. Eu acho que Elias disse assim, minha filha, manda para cá o que tem, semeie no reino de Deus, porque de provisão eu entendo. Eu acabei de vir de lá. De dependência eu entendo. Eu acabei de viver isso. Sabe o que Deus está dizendo quando o ribeiro seca? Você aprendeu o que é dependência? Agora você pode pregar sobre isso. Você aprendeu o que é a provisão? Agora você vai pregar sobre provisão. Eu te preparei em Querite para que você pudesse pregar para a viúva. Sabe o que essa palavra me revela? Deus permite circunstâncias na nossa vida para nos preparar para ministrarmos para outras pessoas. Ezequiel vai ser profeta, e a maior profecia de Ezequiel, a mais conhecida, é a do vale. Ezequiel 37, quem conhece diga amém. Ezequiel iria profetizar para o vale. Quem quer ser profeta para o vale, diga glória a Deus. Só que Deus diz, antes de você profetizar para o vale, você vai viver no vale para conhecer um pouquinho daquilo que você vai falar. Antes de profetizar para o vale, tem que passar no vale, para você ter experiências do que você vai falar. Porque, meu irmão, todo mundo quer profetizar para o vale do monte. Do monte é fácil profetizar para o vale. Todo mundo quer profetizar para o vale a longa distância. E Deus está dizendo, você não pode falar de paz enquanto não viveu a guerra. Você não pode falar de alegria enquanto não viveu a tristeza. Você não pode falar de prosperidade enquanto não tiver vivido a mediocridade e a pobreza. Você não pode falar de exaltação se não viveu a humilhação. Não pode. Não pode falar de cura se não viveu a dor. Não pode. Você só pode falar daquilo que você conhece por experiência. E aí tem alguém aqui hoje dizendo, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo nada. E Deus me trouxe aqui para te dizer, eu estou te preparando nesse vale para colocar uma palavra
a experiência. E a última coisa que eu aprendo com o Ribeiro secando. Diga, o Ribeiro secou. Ninguém falou, diga, o Ribeiro secou. Quando o Ribeiro seca, é Deus dizendo para Elias: levanta daí, eu tenho algo novo para você. Glória a Deus. Quando o ribeiro seca, Deus quer mudar o nosso endereço. Quando o ribeiro seca, é Deus dizendo: eu tenho algo maior para você. E tem gente que o ribeiro já secou faz tempo. E tem gente que o corvo já não traz mais pão faz anos. E o cara está lá, morre de fome e de sede, mas não muda. Glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. E a palavra de Deus para nós hoje é: não tenha medo de mudanças. Porque eu sou o Senhor que te sustentei em Querite. Sou o mesmo que te sustentarei aonde você estiver. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Eu quero orar por vocês com permissão do pastor Samuel. Fique sobre os pés comigo, por favor. Só 2 minutos. Eu quero orar por você que ouviu essa palavra e talvez você esteja vivendo em um querite existencial. Querite do anonimato, querite da solidão. E você veio aqui hoje sem entender o porquê desse querite. Ou talvez você esteja aqui e o corvo já tem tempo que não leva mais pão. O ribeiro já secou, já tem alguns dias. Aleluia. E Deus está falando com você: se o ribeiro secou, levanta, porque eu tenho algo novo para você. Eu posso orar pela sua vida hoje? Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está ao seu lado. O tecladista vai estar tocando. Eu vou estar orando pela sua vida. E enquanto eu oro, a minha oração hoje é que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Senhor. Como aquele que pode usar o corvo, mas também pode usar a viúva. Eu quero orar por você hoje para que Deus possa abrir os seus olhos para isso, abrir os seus ouvidos, para confiar na palavra de Deus. Às vezes Deus não dá ordens inusitadas, ordens estranhas. Essa palavra é para você entender que quando Deus fala, quando Deus te envia, quando Deus te projeta para algum lugar, Ele está dizendo: não tenha medo. Eu vou enviar o pão, eu vou enviar a Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estou diante do teu povo hoje, debaixo dessa palavra que vem do Senhor para nós. Deus, eu compreendo que o Senhor não fala com quem está ausente, o Senhor só fala com quem está presente. E essa palavra hoje é para pessoas que estavam aqui, porque os teus filhos precisam aprender a dependência. Eles precisam compreender, ó Deus, que quando o Senhor manda, o Senhor já preparou o recurso, o Senhor já preparou o meio, o Senhor já abriu o caminho. Que tenhamos fé, Deus, para atender o teu chamado, seja onde for, seja para que for, mas que o Senhor é o Deus que zela por nós, pelos seus filhos, que
Sejamos obedientes à sua voz, meu Deus. Remina, sai do terra, vamos do terra. Termina, xandarabahaya. Deus, que possamos, ó Pai, atender o teu chamado, porque eu sei que cada um de nós que estamos aqui somos instrumentos seus para realizar para ti uma grande obra. Eu sei que tu estás operando nessa cidade, e eu sei, Senhor, que age muito mais, dependendo das nossas disponibilidades. O Senhor nos usará para realizar essa grande obra. Levanta-nos, ó Deus. Levanta-nos, ó Deus, para derrubar os postes ídolos dessa cidade. Levanta os teus filhos, Senhor, para derrubar a maldade de Baal dessa cidade. Levanta, Senhor, os teus filhos para confundir os profetas de Baal dessa cidade. Levanta, Senhor, os teus filhos, ó Deus, para conduzir essa cidade à adoração e à tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Antes de se assentar, dê um abraço a alguém. Diga a Deus, está enviando providência, meu irmão. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Levante a mão, glorifique a Deus. Glorifique a Senhor. Deus abençoe. Pode tomar o seu assento. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer ao pastor mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. E dizer para os irmãos que no final do culto, quando você estiver saindo, nós temos uma mesa ali atrás, e na mesa nós temos alguns títulos em DVDs. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Chegando onde ninguém chegou. Eu falo sobre por que a segunda geração que nasce no deserto chegou na terra prometida, e a primeira que saiu do Egito morre no deserto. Como chegaram onde ninguém chegou? Uma mensagem linda. Temos a mensagem que foi pregada no ano do centenário da Assembleia de Deus no Brasil, na última Santa Ceia do ano do centenário, lá em Belém do Pará. Bartimeu e eu de Jericó a Jerusalém. Esse evento reuniu cerca de 15 mil pessoas, foi televisionado no Brasil inteiro, e muita gente foi alcançada pelo Evangelho através dessa palavra. Uma mensagem evangelística para você presentear alguém que não é crente. Temos a mensagem desfrutando as delícias da primavera, como viver um novo tempo. E além das mensagens em pregação, nós temos ali DVDs. Tem um filme sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mais de 3 horas de duração, dublado, e um DVD com mais de 5.000 livros e estudos. É a biblioteca digital da Bíblia. É um material indispensável para quem gosta de conhecer da Bíblia, da Palavra de Deus. Mais de 5.000 livros e estudos em um DVD que você vai abrir no seu computador. Você tem filho, neto, sobrinho, uma criança que você quer abençoar. Temos histórias bíblicas em desenhos animados. 5 horas no Antigo Testamento e 5 horas no Novo Testamento. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Pastor Samuel. Você que foi alcançado por esta palavra, você pode dizer glória a Deus nessa noite.